Vamos começar então falando dos impostos aqui, que na verdade seriam os principais, um dos principais tributos que a gente tem no Brasil hoje, né? Na verdade a incidência dele é de forma comum, todo ente federativo ele pode criar o tributo, essa espécie tributária, esse imposto, né? E ele vai ter lá as formações dele de uma forma um pouco diferenciada. Veio o fio mais novo, veio para cá, vou descer aqui, ó. Desce lá. O bom de dar aula em casa é isso, às vezes aparece um fio aqui meio perdido, tá? Os outros estão andando por aqui. Bom, os impostos então, como eu comecei a falar com vocês aqui, ele tem a sua particularidade porque ela tem uma definição expressa no próprio Código Tributário Nacional no artigo 16. Essa definição vocês têm aí no slide, né? E vocês vão ver lá que o artigo 16 ele deixa bem claro que o tributo, o imposto, é um tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal. O que quer dizer isso? O imposto, na verdade, ele não vai ter uma vinculação com nenhum tipo de atividade estatal. Então, eu não vou ter lá o pagamento de determinado imposto, porque há a possibilidade de você ter uma atuação do Estado. Então, eu não vou cobrar um imposto para que você possa ter ali atuação do Estado. O Estado não vai simplesmente me dar um calçamento para cobrar IPTU. O Estado não vai me dar uma estrada que eu possa circular com o meu veículo porque eu pago IPVA. Eu não vou ter lá um local para instalar a minha empresa porque eu paguei o ICMS. Não. O imposto é simplesmente uma cobrança que o Estado faz em cima de uma atividade específica do próprio contribuinte. Então, nesse ponto, a gente vai ter o quê? A possibilidade lá dos critérios que analisam essa cobrança do imposto em cima de algumas perspectivas. Boa parte da doutrina, isso eu quero que vocês adotem, porque a doutrina mais atual, a doutrina mais avançada, ele trata desse tema dos impostos trazendo o seguinte: ele tem uma dupla não vinculação. O que quer dizer isso? O tributo em si, uma vez pago, ele não morre simplesmente no momento do pagamento. Não é porque eu paguei o tributo que esse valor vai ingressar no orçamento e perde o caráter de ser tributo. Ele continua sendo tributo. E no caso dos impostos, essa dupla não vinculação segue até mesmo dentro do orçamento. Por quê? O que é essa dupla não vinculação? Num critério material, eu vou ter lá simplesmente um signo presuntivo de riqueza, que advém expressamente da atuação do próprio contribuinte. O contribuinte adquiriu um patrimônio, teve uma renda, teve qualquer participação no negócio, gerou um signo presuntivo de riqueza, eu posso cobrar então esse imposto. Então, é a atividade exclusivamente do próprio contribuinte. Se a gente pegar lá um conceito básico que o Luciano Amaro traz para a gente no seu livro, o fato gerador do imposto é uma situação que não pressupõe, que não se conecta com uma prestação, com uma atividade do Estado dirigida ao contribuinte. Tá? Então não tem essa atividade, essa conexão com uma prestação pelo Estado. É simplesmente o que? Eu vou cobrar o imposto em cima daquela possibilidade do signo presuntivo que advém do próprio contribuinte. Então eu vou analisar o que o contribuinte tem e aí eu faço a tributação desse imposto. Por isso, então, eu tenho a aplicação nesse primeiro sentido, desse critério material, não se vincular, então, a uma atividade estatal, a aplicação de um princípio básico do direito tributário, o princípio da não vinculação. Então, o imposto é um tributo não vinculado. Não vinculado a quê? A uma prestação de atividade estatal, a prestação de atividade vinculada ao Estado, prestada, então, a esse contribuinte. Então, tome bastante cuidado, é muito comum a gente ver pessoas falando na sociedade, ou a gente vê nas mídias sociais, no Facebook em si, pessoal criticando: eu pago IPTU, essa rua está cheia de buraco. Não, você paga IPTU porque você tem uma casa. Você não paga IPTU porque você tem, o Estado tem que te dar uma rua, tem que te dar a possibilidade de você andar numa rua sem buraco. Não, você paga IPTU porque você tem uma casa. Não quer pagar IPTU? Vende a casa. Aí você não vai ser mais aquele contribuinte direto do tributo do IPTU. Eu pago IPVA, ainda tem que pagar pedágio. Uma coisa é uma coisa, outra coisa. O pedágio é um preço que é cobrado para iniciativa privada, uma concessionária privada que cobra esse pedágio. O fato de eu estar andando numa rodovia com o meu veículo é porque eu sou dono do veículo e a propriedade desse veículo é que faz a incidência desse IPVA, tá bom? Então, o Estado não tem obrigação nenhuma de dar para ele na linha. Um detalhe que eu quero que vocês tomem cuidado com relação a essa parte da não vinculação, tá? O artigo 32 do Código Tributário Nacional, quando vai falar para a gente ali da questão do IPTU em si, ele fala da aplicação da legislação tributária para cobrança de IPTU apenas em áreas que você tem lá o perímetro urbano estendido.
Então, onde eu tenho perímetro urbano, eu tenho a cobrança então desse IPTU, beleza? Agora, para eu ter essa área urbanizável ou área urbana, o prefeito, então, a prefeitura, ele tem que cumprir certos requisitos. E esses requisitos estão justamente previstos nesse artigo 32, que vai prever para a gente o seguinte: eu vou ter, entre os requisitos do artigo 32, eu tenho que cumprir pelo menos 2 desses. Então eu vou ter que ter escola próxima, eu vou ter que ter meio-fio, calçamento, iluminação, água tratada, esgoto. São requisitos que são previstos por lei. Se eu tiver desses requisitos pelo menos 2, eu tenho uma área então urbanizável. Tá? Essa área então já está passível para a cobrança do IPTU. Até aqui tranquilo? O que eu quero que vocês gravem disso? Porque existem alguns municípios que estende a área urbana, tá? É direito do município fazer isso. Eu tenho no município área urbana e área rural. Quem tem o direito de expandir a área urbana é o próprio município. Através de uma legislação municipal, eu vou estender então essa área urbana. Essa extensão da área urbana permite ao município então cobrar IPTU. Só que para ele ter a extensão da área urbana, ele não basta simplesmente falar, olha, agora onde era uma chácara, uma fazenda, vai ser área urbana. Ele precisa então cumprir os requisitos do artigo 32, pelo menos 2 deles. E esses requisitos, vocês vão ver depois lá com mais calma, devem ser cumpridos antes da cobrança do IPTU. O que acontece em muitos municípios? Estende a área urbana para atingir uma área rural e já começa a cobrar IPTU. E depois a desculpa qual é? Eu tenho que cobrar o IPTU seu para que eu possa colocar o meio-fio, para que eu possa colocar um calçamento, para que eu possa cumprir os requisitos do artigo 32. Não é assim a previsão da lei. Não é nesse sentido a previsão da lei. Ele primeiro tem que cumprir os requisitos, pelo menos 2 deles, para depois ter a consideração daquela área como urbanizável, ou área urbana, e aí sim ele ter a possibilidade de fazer a cobrança do IPTU. Então é errado o município cobrar esse IPTU antes mesmo de realizar essas obras. Ele primeiro realiza essa obra, vai fazer a urbanização daquela região, e aí sim tem a possibilidade de fazer a cobrança do IPTU. Tranquilo? Então não confunde, mesmo no caso do IPTU, não se confunde o fato de eu ter lá a cobrança do IPTU com atividade estatal. O IPTU é imposto que também não se vincula a essa atividade estatal. Tranquilo? Então não é porque eu tenho uma área urbanizável, não é porque o Estado tem que me dar nesse caso o município, né? Tem que me dar 2 dos requisitos que eu vinculei uma atividade estatal ao pagamento do imposto. Por quê? Primeiro eu realizo essa obra como um requisito para considerar uma área urbana ou urbanizável. E aí sim eu passo a cobrar IPTU. Tranquilo aqui? Então quero deixar bem claro para vocês, nesse primeiro critério material, esse primeiro critério que eu tenho com relação aos impostos, aplicando esse princípio então da não vinculação, o tributo então não é vinculado a nenhuma atividade, o imposto não é vinculado a nenhuma atividade estatal, a nenhuma contra-atividade estatal. Ele advém simplesmente da atuação do Estado em cima do patrimônio do próprio contribuinte. A outra questão que a gente teria essa dupla não vinculação já está vinculada propriamente ao orçamento. É o princípio da não afetação, tá? Também não se vincula o valor arrecadado do imposto a nenhum tipo de atividade estatal. Da mesma forma, esse valor arrecadado não tem como destino nenhuma rúbrica especial dentro do próprio orçamento. Então aqui eu tenho a aplicação do quê? O artigo 167, inciso 4 da Constituição Federal, que deixa bem claro que eu não posso vincular o produto da arrecadação tributária a nenhum fundo, a nenhuma reserva, a nenhuma rúbrica dentro do orçamento, a não ser aquelas rúbricas já autorizadas pelo texto constitucional. Por exemplo, se quiser anotar aí, artigo 204, parágrafo único, quando vai falar lá da inclusão de programas sociais, o artigo 216, parágrafo 6º, quando fala da cultura, o 218, parágrafo 5º, quando vai falar de ciência e tecnologia, os atos das exposições constitucionais transitórias, artigo 71, 72, inciso 1 e parágrafo 2º, que vão falar lá do combate à pobreza. Nesses casos que a Constituição mesmo permite, há a possibilidade então de você vincular valor de um imposto a essas rúbricas, tá? Mas veja bem, eu não tenho a vinculação. Eu não posso simplesmente, por vontade do governante, prefeito, governador ou presidente, vincular um determinado valor de um imposto a uma rúbrica orçamentária. Então, não há possibilidade de eu fazer isso. Eu não posso vincular a nenhum e qualquer órgão, fundo ou despesa especial.
esse valor arrecadado do imposto, ele vai para o orçamento de uma forma geral e lá dentro é gasto com as despesas públicas. Tranquilo? Então o que eu vou ter ali? O que se chama então de uma dupla não vinculação, uma dupla não incidência de vínculos dessa tributação do imposto. Bom, isso eu quero que vocês fiquem bem claro, que vai demonstrar com essa dupla não incidência justamente o que? A possibilidade que eu tenho desse imposto, desse tributo, como espécie que eu tenho no Código Tributário Nacional, dele não simplesmente após o pagamento, o valor ingressar no orçamento e perder o caráter tributário. Ele continua sendo tributo, mesmo que esteja no orçamento. E aí vem a aplicação então desse critério, em que o artigo 167.4 deixa bem claro que eu não posso pegar o valor da arrecadação e vinculá-lo então a essa rúbrica orçamentária, tá? Deixa eu entender aqui. Paulo, você está perguntando se tem uma notícia que o prefeito de Recife quis antecipar a cobrança do IPTU do próximo ano. É juridicamente permitido fazer isso? Não. Por quê? Eu teria a possibilidade de cobrar o IPTU quando há ocorrência do fatirador. Se o fatirador não ocorreu ainda no que vem, eu não posso cobrar da pessoa. Mesmo porque eu sou proprietário do imóvel hoje, eu vou ser obrigado a pagar IPTU desse ano. Se ano que vem eu não for proprietário desse imóvel, eu não tenho responsabilidade por ele. Então eu vou pagar IPTU toda vez que ocorrer o fatirador. Então essa antecipação, pelo menos do que eu entendi que você colocou aqui, ela não é constitucional, não é permitida. Por quê? Assim que ocorre o fatirador, nasce a obrigação tributária. Então eu não posso simplesmente ter o quê? A antecipação da ocorrência do fatirador, ou, como alguns autores falam, né, no caso do imposto de renda, depois eu vou explicar a vocês que não é esse caso, é só um recolhimento cautelar, antecipação de ocorrência de fatirador, tá? Presunção de ocorrência de fatirador. Vocês vão encontrar isso aí, essa prescrição, no artigo 150, parágrafo 7º da Constituição Federal, tá? Lá vocês vão ver lá que tem lá na possibilidade da substituição tributária esse termo, antecipação da ocorrência do fatirador. Não é isso, tá? Eu tenho simplesmente um recolhimento cautelar, tá? Eu recolho de forma cautelar um tributo com a incidência futura. Só que ali naquele caso, se o fatirador não vier a ocorrer, há devolução imediata e preferencial do valor. No caso, se vai dar um exemplo aqui, não haveria. Porque se eu estou antecipando a cobrança de IPTU do ano que vem, eu estou exatamente antecipando a ocorrência do fatirador. E isso não tem previsão constitucional nem previsão infraconstitucional no Código Tributário Nacional. Então, antecipar o pagamento de IPTU não é permitido, porque eu não posso cobrar um tributo antes mesmo, ou cobrar um imposto antes mesmo da ocorrência do fatirador. Beleza? Bom, dando continuidade então aqui, entender essa parte aqui da questão da dupla não vinculação? Então, uma inicial seria não vincular o tributo a uma atividade estatal, e a outra seria o que? Não vincular o produto da arrecadação a um órgão, um fundo ou uma despesa especial dentro do orçamento, salvo aquelas onde houver já previsão constitucional. Ali sim eu poderia vincular, porque a própria Constituição já prevê. E como a gente não tem embate entre duas normas constitucionais, como sendo uma delas inconstitucional, eu tenho que admitir ali a possibilidade do quê? Da aplicação entre as duas. E eu tenho uma outra forma de moderação da aplicação das normas constitucionais, tá bom? Então, aplica-se o artigo 67, parágrafo 4º, como se aplica também as outras determinações constitucionais que permitem, então, essa vinculação. Ou seja, em regra geral, não poderia vincular o produto de arrecadação a uma rúbrica, a um órgão, a uma despesa especial ou a um fundo. Mas, excepcionalmente, quando a Constituição Federal assim prever, eu posso então fazer a vinculação a essas rúbricas. Tranquilo? Outro ponto, não é, já que eu não tenho essa vinculação, né, não seria ponto, seria consequência. Já que eu não tenho essa vinculação à atividade estatal, eu não posso simplesmente falar que não vou pagar o imposto por uma falha na prestação de serviço. Ou seja, não vou pagar IPTU porque as ruas da cidade estão tudo cheio de buraco, tá? Não posso ter esse tipo de raciocínio e esse tipo de alegação no judiciário. Professor, mas eu já vi uma decisão nesse sentido de um juiz não sei da onde. Já vi também. Já vi decisões do Mato Grosso em que não foi possível a cobrança de IPTU porque a cidade não estava asfaltada, tá?
foi cassado depois no tribunal porque não vincula o fato de você não ter uma boa prestação de um serviço por parte do ente estatal ao pagamento do imposto. Então não é porque não tive aquela boa prestação no serviço que eu não vou pagar o imposto. Eu pago o imposto simplesmente porque eu tenho lá a incidência de um signo presuntivo de riqueza, beleza? Então não posso alegar a má prestação do serviço, a má atividade estatal ao meu não cumprimento da obrigação tributária. Se eu não cumprir a obrigação tributária, seria autuado, seria multado, tá? O contribuinte também não pode exigir para o pagamento do tributo a realização de uma obra, tá? O exemplo a gente usa mais clássico, esse é o exemplo de doutrina, tá? O exemplo de manual. Eu não posso simplesmente falar que vou só pagar IPTU se fizer um calçamento na frente da minha casa. Só vou pagar o IPTU se o Estado me der lá a possibilidade de um transporte urbano mais adequado. Não posso fazer isso. Por quê? Porque o pagamento do imposto está vinculado ao signo presuntivo que o contribuinte detém e não sob atividade estatal. Então também da mesma forma não posso exigir que o Estado me dê algo para que eu possa pagar o tributo. E aí eu quis citar justamente esse exemplo do IPTU, justamente porque o IPTU tem essa questão que é tormentosa do artigo 32. Então eu não posso exigir para pagar o IPTU que o Estado me dê lá dois dos requisitos previstos no artigo 32. O que eu posso é questionar na justiça que eu não vou pagar o IPTU porque a minha área não pode ser considerada uma área urbanizável. Por que não? Porque não foram cumpridos os dois requisitos do artigo 32. Beleza? Então, nesse ponto eu posso, mas desde que, lógico, tenha uma ordem judicial. Por quê? Não é uma relação contratual, é uma relação legal. Advém, então, da obrigação ex lege, não ex voluntate, que seriam as relações contratuais. Então, tá lá a lei. A única pessoa que pode me autorizar a não pagar o tributo é o Poder Judiciário, certo? Faz imposto se estiver vinculado a uma prestação. E é possível questionar. Então, o imposto não pode estar vinculado a uma prestação, tá? Essa prestação seria uma atividade estatal. Então, o imposto ele não pode estar vinculado a nenhuma prestação da atividade do Estado, tá? Ele, por natureza, ele não é um tributo vinculado, tá? Então, não posso criar um imposto e falar, vou criar esse imposto, mas ele vai ficar vinculado a essa questão aqui. Então, ou pagar imposto para que o Estado me dê essa obra. Vou pagar imposto, mas esse valor vai ser destinado a uma rúbrica especial. É justamente isso que diferencia o imposto dos demais tributos. Ele é um tributo, uma das espécies tributárias que não tem vínculo. Por isso, então, eu não posso pegar esse imposto e vinculá-lo a uma prestação. E aí, vinculando esta prestação, eu pagar ou não esse tributo. Foi isso que você perguntou, né? Foi mais ou menos isso. Se não tiver claro, você me pergunta aqui que eu respondo de novo você. Beleza? Bom, ainda algumas características que são importantes dos impostos. Competência. É uma competência de todos os entes políticos. Então, é uma competência privativa. Cada ente federativo vai ter a sua competência destinada para a Constituição Federal. Quiser anotar aí, o artigo 153 delimita a competência da União para os tributos federais. O 155 delimita os tributos estaduais. E o 156 vai delimitar os tributos municipais. Esses são aqueles tributos nominados. São aqueles tributos que já têm previsão constitucional para cada ente federativo. Então, os impostos, ele tem lá essas rúbricas já destinadas para cada ente federativo. E o Distrito Federal, por sua vez, ele vai ter lá a possibilidade de criar tributos tributos estaduais, como também tributos municipais. Tranquilo? Quando se fala, então, dessa materialidade da Constituição com relação... chegou o negão aqui. Não, negão, pode não. Fica aí. Quando se fala, então, dessa possibilidade de eu criar a materialidade da Constituição com relação ao tributo, ele sempre vai ter o seguinte, vai incidir sobre um signo presuntivo de riqueza. Gente, signo presuntivo de riqueza, eu sempre tenho falando com vocês na sala de aula, mas tomem cuidado, signo presuntivo de riqueza não quer dizer riqueza. Signo presuntivo de riqueza é algo que tenha valor econômico. Um exemplo que eu gosto de citar bastante, né? Pegar uma moeda de 1 centavo na rua. Hoje, então, nem se fala, né? Nem se pensar em pegar uma moeda na rua, né? Tacar álcool em gel em tudo lá e não pegar essa moeda. Mas a minha avó sempre falava, eu não lembro qual que era o termo, mas desde pequenininho eu sempre achava pegar uma moedinha, nem que seja 1 centavo. Que ela sempre falava que
quem não pega um tostão não vale um vintém, é uma coisa mais ou menos assim. Então eu tenho por costume pegar. Mas vamos falar a verdade, vai. Às vezes você tá naquela correria, você vê uma moedinha de R$1, você vai baixar pegar essa moedinha? Não vai. Só que o que significa essa moeda? Se eu não pegar, eu vou ficar mais rico? Não. Vou ficar mais pobre? Também é muito menos, R$1. Só que o que se representa essa moeda de R$1? Ele é um signo presuntivo. Por quê? Ele é um valor econômico. Então ele representa algo com valor econômico. Por isso, esse que se fala signo presuntivo, essa moedinha no centavo representa um signo presuntivo. Beleza? Então, quando se fala signo presuntivo, seria algo que não vai trazer especificamente riqueza para a pessoa, não vou ficar mais rico ou mais pobre, mas ele tem um valor econômico. E esse valor econômico deve ser considerado. Beleza? Então, nesse ponto, o que eu teria lá? Um carro velho, uma bicicleta velha, qualquer coisa que tenha valor econômico, ele pode ser tratado então como um signo presuntivo de riqueza. O imposto não é restituível. Isso eu quero que vocês tomem bastante cuidado, principalmente agora, nesse momento do imposto de renda das pessoas físicas. Porque é muito comum a gente falar, vou ter restituição de imposto de renda. Não, você não vai ter restituição de imposto de renda. Por quê? Você não pagou o imposto de renda ainda. Tá? O que eu tenho, segundo as decisões atuais do STJ, é um recolhimento cautelar do imposto de renda. Tomem bastante cuidado com isso, porque eu não paguei no ano passado o imposto de renda ainda. Eu tive só um recolhimento cautelar. Basta pensar o seguinte, quem recebe salário e tem desconto na fonte, o seu empregador, antes de pagar o salário, verifique com você lá o que você tem de deduções, o que você teve de gasto no mês, para retirar dessa base salarial as suas deduções e aí cobrar só o que deveria ser devido de imposto de renda? Não, ele vai pegar o salário inteiro, vai calcular o INSS, vai calcular o imposto de renda, retém na fonte esses dois valores e repassa para a União, só. Tá? Isso é que o STJ, para adaptar a legislação de imposto de renda ao Código Internacional e principalmente à Constituição Federal, fez com que tivesse um conceito diferente daquilo que a gente sempre estava utilizando, que era o quê? Você ter a possibilidade de um recolhimento cautelar e não simplesmente um pagamento antecipado de tributo, tá? Então tome bastante cuidado, ele não é restituível, porque não houve ainda o pagamento de imposto de renda. Então, quando eu tenho o recolhimento cautelar e lá na frente eu faço a declaração de imposto de renda, demonstro para o Estado que eu tive um gasto superior àquele que eu teria lá declarado, então aí eu tenho uma dedução maior da minha base de cálculo e aí eu teria lá recolhido um valor a mais de imposto de renda, vai ser devolvido para mim esse valor. Pensem, lógico, muito mal comparando isso, tá? Mas pensem como se fosse lá uma poupança. Eu deixo o dinheiro na conta, vou lá, eu quero comprar um carro e eu coloquei na minha cabeça que eu vou guardar R$1.000 por mês, tá? Guardei R$1.000 por mês, no final do ano tem R$12.000. E aí eu vou comprar um carro. Só que na hora de comprar o carro, eu vi que o carro custou 10 mil, então sobrou 2 mil. O que eu tive então? Eu utilizei daquele recolhimento cautelar, daquele depósito cautelar que eu fiz, apenas 10 mil. Para quê? Para que eu pudesse utilizar na compra do carro. Sobrou 2 mil? Sobrou. Então o banco agora, se eu quiser, faço a retirada desse valor, então tenho a devolução daquele dinheiro que estava com o banco, para ele pudesse utilizar aquele dinheiro, tem a devolução dos valores para mim. Beleza? Então o que eu tenho ali? Uma devolução e não uma restituição. Esse conceito é importante para que a gente possa entender as decisões do STJ, tá? Por isso que na substituição tributária eu não vou ter lá a ocorrência antecipada de fato gerador. O que eu tenho é o quê? Recolhimento cautelar e na medida do possível eu tenho o ressarcimento desses valores, beleza? Deixa eu ver aqui. No caso, imposto externo vinculado. Não, esse já foi. Seria uma retenção em que sentido, Alexandre? Do imposto de renda, você está falando? Poderia-se ter essa ideia sim, uma retenção dos valores sim, mas tratem com a ideia, tratem com o pensamento que seria ali um recolhimento cautelar. Por quê? É o termo que é utilizado pela STJ. Então, como a gente tem costume de analisar provas da OAB, principalmente nos casos dos cursinhos, é muito interessante você trabalhar com as ideias ou com os textos, ou melhor, com as nomenclaturas que são utilizados pelos tribunais superiores, porque é justamente lá que a gente pega a base para fazer toda a adequação da nossa atividade às necessidades então que eu teria de concurso, tá bom? Então tomem cuidado lá.
poderia se ter assim como uma retenção, pode imaginar dessa forma, mas coloquem sempre na ideia de vocês lá que seria uma retenção cautelar, seria um recolhimento cautelar, beleza? Outra coisa, o imposto em si, ele tem que tratar sempre que possível, né, de acordo com a capacidade contributiva. Então a gente vai ver mais na frente o princípio da capacidade contributiva, mas o imposto aqui ele já vai ter essa noção, já vai ter essa incidência. A gente viu nas aulas anteriores, ainda como era presencial, que eu tenho lá tributos reais e tributos pessoais. Só para a gente fazer aqui uma explicação rápida, tá? A gente já tem esses conceitos já definidos lá atrás. Mas tributos reais são aqueles tributos que vão ter a sua incidência sobre o patrimônio do contribuinte e não sobre o próprio contribuinte. Então, IPVA, IPTU, ITR, são tributos que vão ter incidência então sobre o patrimônio do contribuinte. Tributos pessoais, por sua vez, são aqueles que vão ter incidência sobre o esforço do contribuinte. Então, nesse caso, teria o quê? A possibilidade de eu ter lá uma tributação que vai ter incidência sobre o próprio contribuinte. No caso, o exemplo clássico seria o imposto de renda. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque os impostos, sempre que possível, devem mensurar a capacidade contributiva. Verificar, então, a capacidade de pagar o tributo de cada um daqueles contribuintes. Tá? Nesse ponto, então, eu teria o quê? A possibilidade de verificar a capacidade de cada contribuinte e, na medida do possível, cobrar mais daquele que pode mais e menos daquela pessoa que pode menos. E com isso eu consigo também ter a justiça tributária e a repartição de receitas. Por quê? Aquela pessoa que paga mais tributos vai colaborar mais com o orçamento, mais com as despesas públicas, do que aquela pessoa que tem menos capacidade contributiva. Só que ao mesmo tempo que eu tenho mais capacidade e pago mais tributos, geralmente eu uso menos os serviços públicos, tá? Por que eu uso menos os serviços públicos? Porque geralmente eu vou ter lá o pagamento de uma escola particular, geralmente eu vou ter o pagamento de um serviço particular de segurança, tá? Seja em condomínio, seja em prédio, tá? Geralmente eu vou ter lá a possibilidade de ter o pagamento de um plano de saúde, tá? Então, nesse caso, as pessoas que têm menos capacidade acabam usando mais o serviço público. E é nesse ponto que a doutrina tributária trata com a ideia de que ali, nesse caso, a capacidade contributiva, eu consigo ter o que se chama de repartição de receita, beleza? Então, tributos reais, tributos pessoais, eles teriam essa possibilidade, então, de você aplicar no quê? Em regra geral, capacidade contributiva seria aplicado em tributos pessoais. Por quê? É sobre a pessoa do contribuinte, sobre o seu esforço, conseguir mensurar a capacidade contributiva. Porém, atualmente, os tribunais constitucionais vêm admitindo, e aí tomem cuidado que já foi exigido em prova da OAB, vem admitindo a possibilidade de você aplicar a capacidade contributiva também a tributos reais, tá? Em que ponto? PVA, IPTU, que são tributos reais, que são cobrados muitas vezes do contribuinte por conta do patrimônio que ele tem, um veículo ou uma casa. E nesse caso eu posso aplicar a capacidade contributiva e ter uma tributação diferente por conta da capacidade contributiva ser maior ou menor. Em que sentido? O imóvel da pessoa está num bairro mais afastado, um bairro não é considerado nobre, e o valor venal daquele imóvel é mais baixo. Então eu posso ter uma tributação diferente para aquela pessoa, porque teoricamente ela teria uma capacidade tributária menor do que aquela pessoa que tem um imóvel maior, um imóvel mais valioso, um imóvel com uma construção mais com mais vantagens, né, com material mais caro, né, e teria uma capacidade tributária maior, tá? É lógico, se eu for analisar caso a caso, eu não consigo chegar ao ponto de falar, olha, realmente tributos reais eu consigo ter aplicação da capacidade contributiva. Por quê? Veja um exemplo simples, tá? Eu posso ser um investidor, morar de aluguel numa casa, num condomínio fechado, uma casa gigantesca, cujo valor do aluguel eu banco através do quê? Das casas de aluguel que eu tenho em bairros afastados. E aí, nesse caso, dependendo do município, eu posso ter lá, como acontecia com os municípios que eu já trabalhei, como Marília, Bauru, que você não tinha incidência do imposto IPTU por conta do valor do imóvel. Então eu não poderia simplesmente pegar uma casa que vale aí, sei lá, 6 milhões de reais, tá? Vendo essa casa para uma pessoa que quer investir e já alugo a mesma casa. Pego esse valor e compro um monte de casa menor. Casa de 100, 150 mil reais no valor dela. E essas casas todas elas eu alugo. E aí com o valor desse aluguel, parte eu me banco, parte eu banco o aluguel da minha casa que antes era minha. Nessa situação, eu vou ter lá, sei lá, umas
15, 20 casas de aluguel, tá? Vou continuar morando bem naquela casa que antes era minha, só que eu não tenho um patrimônio investido para o meu conforto. Eu tenho um patrimônio investido para gerar patrimônio, para gerar renda. Se eu pegar por valor imóveis até 150 mil não pagar IPTU, se eu tiver 30 imóveis de 100 mil, nenhum deles paga IPTU. E a capacidade contributiva, será que é a mesma daquela pessoa que só tem um imóvel de 100 mil? Então, nesse ponto, se eu pegar caso por caso, ponto por ponto, eu não consigo então ter aplicação específica. Porém, o STJ e o STF já vem entendendo há algum tempo, principalmente o STJ, que há sim a possibilidade da aplicação do princípio da capacidade contributiva também a tributos reais, tá bom? Então tomem muito cuidado. Se cair para vocês alguma prova, é possível a aplicação de tributos reais, desculpa, é possível a aplicação da capacidade contributiva a tributos reais? Sim. Exemplo, IPTU e IPVA. Tranquilo? Outro ponto, os impostos também eles podem ter esse caráter de serem tributos diretos ou tributos indiretos, tá? E aí tomem muito cuidado, a gente vai ver no semestre que vem substituição tributária, mas ainda nesse semestre a gente vai ver lá o princípio da não cumulatividade. Por quê? Alguns tributos, alguns impostos, na verdade, imposto do ICMS, o IPI, eles trabalham com a ideia da aplicação da não cumulatividade. O que significa isso? Eu tenho lá como adquirente de um bem, de um produto, que eu vou utilizar na minha linha de produção, destaque na nota fiscal daquele produto de um valor de ICMS. Quando eu compro então esse produto, a nota fiscal vem lá destacada na nota ICMS, vem destacada na nota IPI. Em algumas situações, o PIS e COFINS, quando são não cumulativos, tá bom? Só para a gente tentar um pouquinho a matéria, a não cumulatividade do IPI e do ICMS é constitucional. A não cumulatividade do PIS e COFINS, ela é legal. Então, as leis que tratam do PIS e do COFINS, elas prescrevem lá qual os produtos que terão a incidência da não cumulatividade. Por isso a gente fala que seria uma não cumulatividade indireta, beleza? Agora, no caso IPI e ICMS, seria não cumulatividade constitucional. A própria Constituição já prescreve essa forma, beleza? Não sei, Paula. Não sei te dizer. Eu acho que ela nem está na faculdade. Dá uma ligadinha lá, mas eu acho que ela nem está na faculdade. Ela deve estar também online, viu? Então a atividade dela também está online. Bom, então tomem cuidado, tá? E nessa situação que a gente tem os tributos, os impostos, então, que podem ser diretos e indiretos, o que acontece? Há a incidência, então, que se chama de contribuinte de fato e contribuinte de direito. Por quê? O contribuinte de fato é aquele que vai ter lá o encargo econômico do tributo, mas não tem o dever legal de recolher o tributo, que fica a carga, então, do contribuinte de direito. Dependendo do tributo, seja ele indireto ou direto, a incidência ali na mesma pessoa de ser um contribuinte de direito e um contribuinte de fato vai depender, então, da possibilidade de qual imposto tu está